Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas aqui nos santuários que acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos na quinta eucarística, na 8ª quinta-feira, pedindo a cura da árvore genealógica. Nós estamos nos 50 dias com Maria, fazendo o nosso 22º dia. E hoje a liturgia nos fala da necessidade de pedirmos o Espírito. O Espírito que vem trazer uma autenticidade no discipulado. O Espírito Santo que vem abrasar nossos corações. Pela nossa não vivência desse Espírito, que inclusive conduziu São João Paulo II, que celebramos hoje. Pelo Espírito que nós colocamos um obstáculo para nos renovar, peçamos o perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e bondade, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Quinta Eucarística é missa. Qual a sua intenção? O que você reza pela família? As intenções que foram solicitadas a partir do santuário aqui estão. Eu coloco como intenção geral, faltam 2 dias para o 13º. Evangelizar é preciso, que este ano o Brasil inteiro acompanha, para que os frutos sejam de bênçãos. Rezo também. Hoje é aniversário de Solange Zeni, vice-coordenadora da Pastoral da Liturgia e também ministra da Eucaristia, e pelos nossos associados, Wilson William Meirelles Silveira de Pelotas, Rio Grande do Sul, Yara de Araújo Lima, Cocal, Piauí, Maria Rosa Carvalho de Moraes, São Luís, Maranhão, Canal Aberto, São Luís. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São João Paulo II governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja, as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, sedes robustecidos por seu Espírito. Quanto ao homem interior, que Ele faça habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis, assim, a capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados
até receber toda a plenitude de Deus. Aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, a Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondendo a esta leitura, cantemos o Salmo 32, que tem a seguinte antífona: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Todos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Salmodiemos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que o escolheu por sua herança. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. E devo receber um batismo. Estou ansioso para que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante,
Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, nestes 50 dias, oferecendo cada dia uma Ave Maria e uma rosa à Mãe, porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar. Nessa quinta Eucarística, a quinta Eucarística de 9 que estamos rezando pela cura da árvore genealógica, a liturgia de hoje vem nos falar sobre o Espírito Santo. Vem nos falar sobre esse fogo abrasador que incendeia, que queima, que faz arder nossos corações. O Evangelho de Lucas nos coloca Jesus dizendo isso. Vocês pensam, eu vim trazer fogo sobre a terra. Por favor, não entendamos que o Senhor veio trazer a destruição. É bom lembrar que num outro momento, 2 apóstolos de Jesus saindo da Samaria, pediu: Senhor, quer que peçamos que caia fogo sobre a terra? Jesus falou: não. Então como é que ele pode dizer fogo agora? Quer dizer o fogo do Espírito Santo. E se nós lembrarmos a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas no Gênesis, onde Deus foi criando em 7 dias o universo e criando a humanidade. O mesmo Espírito que insuflou, que deu coragem aos apóstolos, o Espírito Santo que movia, os profetas no Antigo Testamento, o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, o Espírito Santo que Jesus prometeu: eu vos mandarei, o Espírito Santo que no seio da Virgem Maria fez o ato da concepção imaculado, o Espírito Santo que depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus desceu sobre os 12 apóstolos, e o Espírito Santo que conduz a igreja. Meus irmãos, irmãs, é este fogo que nos falta, é esse ardor que nós precisamos como cristãos, como católicos. Eu pregava domingo, no Dia Mundial das Missões, sobre os grandes desafios, principalmente na missa das 11. Eu procuro distinguir as homilias, e na das 11 eu falava sobre os grandes desafios da evangelização hoje. E exatamente é esse Espírito Santo que vai ser uma resposta para o mundo de hoje em pandemia. É o Espírito Santo que será a resposta para uma igreja perseguida que está sendo. Ontem eu mencionava, com números da igreja que sofre, mas também uma onda crescente de violência, como todos nós ficamos estarrecidos com o que vimos no Chile. Violência e atos de vandalismo, como eu lia ontem a carta dos bispos do Chile, ratificada pela CNBB, vandalismo com Jesus Eucarístico, com os sacrários, com os santos, com as imagens, com o povo de Deus e contra os padres e os cristãos. A resposta está nessa efusão do Espírito Santo em nós, meus irmãos. A resposta está nesse evangelho de hoje. E começa a dizer: eu vim lançar fogo sobre a terra. Como gostaria que estivesse aceso dentro de nós. Então hoje nós precisamos pedir: abrasai-me de amor,
O Papa São João Paulo II, que falo depois num segundo momento, é impressionante que ele iniciou o seu pontificado, e hoje se celebra o dia dele, dizendo: não tenhais medo. Foi uma das suas primeiras palavras. Não tenhais medo. Antes, procurai abrir melhor. Aí ele usa uma outra palavra: escancarar as portas para o Cristo. E como nós podemos fazer isso? Pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus diz: eu devo receber um batismo. Alguém poderia se perguntar: do que batismo Jesus está falando? Está falando do batismo de João? Não, ele já tinha sido batizado no Jordão. Ele estava falando do batismo de sangue na cruz. E veja que ele mesmo diz: como anseio, como estou ansioso para que isso se cumpra. O quê? Morrer na cruz? Sofrer? Não. Obedecer a Deus. É isso que ele ansiava. Como anseio, como dizia o Antigo Testamento: zelo zelato por Domino sunt. Consumo-me de zelo pela causa do Senhor. Deus perguntava a Elias: o que fazes aí? Consumo-me de zelo. Jesus diz: como anseio de me consumir de zelo pela causa do Senhor. E o Espírito Santo é que nos faz consumir de zelo por Deus. Sem o Espírito Santo, nós somos apenas iniciantes na fé. Sem o Espírito Santo, nós seremos sempre esse rito de iniciação inacabado do nosso batismo. Sem o Espírito Santo, nós não ansiaremos até por morrer por Deus. Sem o Espírito Santo, eu e você ficaremos em cima do muro. Se não for pelo Espírito Santo, um sacerdócio medíocre, que peço a Deus que nunca me permita ser um padre medíocre. E você, como cristão batizado, um cristão pela metade. Sem o Espírito Santo, nós nunca iremos prosperar na santidade. Prosperar não é a palavra certa. Progredir, maturar na santidade. Meus irmãos, nós necessitamos do Espírito Santo como necessitamos do ar para viver e respirar. Jesus diz: eu me consumo e anseio por me consumir por Deus. Nós precisamos ansiar por Deus. Aí você vai dizer: mas eu não tenho isso, padre. Então, mais do que nunca, é um sinal que estamos precisando desse batismo do Espírito Santo. Filhos queridos, faz minha alma arder. Canta comigo esse pedacinho. Com teu Santo Espírito, abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção, faz minha alma arder. Com teu Santo Espírito, abrasai-me de amor, dai-me uma nova unção. Isso, todos nós necessitamos sermos abrasados de amor. É por isso que, do contrário, Jesus disse: eu vim trazer divisão. Alguém desatendido, e estamos falando do Papa São João Paulo II, o Papa da família, acima de tudo, não justifica a divisão na família por causa de Jesus. Os problemas que estão enfrentando hoje, e eu dizia que no relatório que eu recebi este mês, que as maiores queixas são os problemas de feridas matrimoniais. Por isso que vou abordar, não exatamente hoje, mas nos próximos dias, essa temática, agravado pela pandemia. Mas Jesus disse: se vai haver divisão, e é verdade, por consequência do Evangelho. Se nós lembrarmos alguns santos, ou mesmo na história, você acha que é hoje que um segue
a Jesus Cristo e outros da família não querem nem saber? Não, Jesus já está dizendo: filho contra pai, pai contra filho, sogro contra nora, nora contra sogro, e vai haver divisão. A partir do momento em que nós, não é radicalismo, não é fanatismo nesse sentido, mas a partir do momento que eu e você nos abrimos a uma vida de oração, de intercessão, na vida, na perspectiva que estamos pedindo, Divino Espírito Santo, desperte em nós almas, corações adoradores a Jesus Eucarístico. Estamos toda quinta-feira pedindo isso. Dai-nos, Espírito Santo, um coração eucarístico, eucaristicizado. A partir do momento que a igreja se volta para a Eucaristia, que nós nos voltamos para ela, a divisão é inevitável. E você sente isso, a tal ponto que quem vive o cristianismo é um peixe fora d'água. Santa Clara foi assim, São Francisco foi assim, Santa Dulce foi assim, Santa Teresa d'Ávila foi assim, o Beato Carlos recentemente foi assim. É se sentir um peixe fora d'água no mundo. Filhos queridos, nós precisamos muito desse batismo no Espírito Santo. Nós precisamos pedir sempre, é necessário. Caso contrário, veja o anseio de Jesus, é que esteja aceso. Sinceramente, essa vela pode ser linda, mas apagada não tem sentido. É linda, até tem um adorno aqui que se coloca propositalmente para não escorrer, faz ela ficar mais bonita, mas apagada. Uma alma é maravilhosa, mas se não tiver incendiada de amor, do que vale? Hoje à noite eu quero falar, ontem eu falava sobre as heranças que deixamos, e eu te pergunto, nós temos uma herança maravilhosa, que é a herança do nosso pai, a herança de nossa mãe, não estou falando do biológico, de Deus que é nosso pai, a herança de Maria que é nossa mãe. Então quando nós nos perdermos, onde ir buscar naquilo que temos de Deus em nós? Quando nós nos perdemos, buscar aquilo que temos de Maria em nós. E quando nos sentimos adoentados, quando nos sentimos sem sentido de vida, nós temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém ficaria perdido com a presença do Espírito Santo. Ninguém ficaria amedrontado com a presença do Espírito Santo. Filhos queridos, eu chamei e atinei, o tempo não me permite muito, mas a primeira leitura é de uma riqueza incomensurável, que nos fala que Paulo dizendo: eu dobro meu joelho diante de Deus, do Pai, que Ele vos conceda riqueza e glória, que Deus conceda que sejamos robustecidos por seu Espírito. Então, se queremos estar robustecidos, conhece essa palavra? Fortalecidos, corajosos. Robustecido quer dizer, vou usar no termo, com a minha imunidade lá em cima, sem preguiça, com vontade. É só o Espírito que nos dá. Portanto, eu quero dizer a todos que estão no santuário, a todos que estão acompanhando pela TV, pelo rádio, talvez, se você parar para pensar, muitas das suas doenças psíquicas, mentais, espirituais, poderiam ser supridas pela presença do Espírito Santo. Hoje eu sei que eu não fiquei depois com peso,
Mas um peso, quando eu atendi aquela mulher Aparecida. Mas rezo por você, viu, filha? Você deve estar me assistindo. Um filho prematuramente teve um filho com 17, abandonou. Agora com 20 nas drogas, agressivo com a mãe. E eu disse com todas as letras, e é verdade, essa pessoa precisa de tratamento, porque não está na natureza abandonar filhos. Isso significa uma falta de caráter. Não é culpa da mãe e do pai, por amor de Deus. Falta de caráter. Isso é falta de... não está na natureza. Eu dizia para ela: filha, o amor que você diz, eu amo demais, mas o amor tem que ser exigente. O amor tem que colocar limites. Existe um tipo de comportamento desse, olha, é só agravante. Abandonou o filho, drogas, e o próximo? Matar a mãe e o pai? Ela chorava muito. Mas isso, uma pessoa que não... isso é uma doença, que não consegue estabelecer relações, que não sente remorso de nada. Pessoa que não sente remorso, pessoa que não quer laços afetivos. Pode até ser um defeito de fábrica, viu? Eu acredito no Espírito Santo que pode curar. Filhos queridos, hoje celebramos São João Paulo II e já vou para a última etapa. Não quero me atrapalhar no horário, mas quem quiser, vou falar sobre isso às 19 horas. Um homem que nasceu em Wadowice, inclusive eu visitei, e foi de lá que eu trouxe para você uma pequena, uma fita, você lembra? Trouxe de presente para todos os associados. Um homem que viveu lá por 18 anos. E sabe qual foi a infância de São João Paulo II? Perdeu a mãe, escolheu Nossa Senhora por mãe. Ia para a escola, e quando passava na frente da igreja, tive o privilégio de ver o quadro onde ele se ajoelhava e rezava para a mãe. Com 18 anos, foi para Varsóvia. Trabalhou durante 2 anos como mineiro em minas de pedra. E depois trabalhou numa indústria química. De 20 a 22 anos. Com 22 anos, esse homem entrou num seminário clandestino, se tornou padre aos 26 anos, um homem simples, que inclusive visitava, onde viveu Santa Faustina, Jesus misericordioso, visitou São Pio de Pietrelcina, sabemos disso. São João Paulo II, foi ordenado bispo com 38 anos. Olha que prodígio. Fato impressionante. Com 44 já era arcebispo. Mas quando ele se tornou padre, ele tomou como lema de São Luís Monforte: totus tu, todo teu, todo teu. Um homem que trouxe no coração, na falta da mãe biológica, Nossa Senhora. Mariano em tudo que fazia. Foi elevado como Papa com 58 anos. Jovem, 26 anos como Papa. Mal sabia que um dia ele escolhera Nossa Senhora como mãe e ela o escolheu como filho. Porque foi quando lá naquela praça de São Pedro, que foi-lhe dado um tiro certeiro no coração, foi revelado que uma mão mudou o prumo da bala. Maria. Não por acaso,
o projétil, a bala, ele foi levar em Fátima e colocou na coroa de Nossa Senhora. Como nós chamamos São João Paulo II, João de Deus, peregrino, visitou os 5 continentes e deu a graça de ser o primeiro Papa a visitar o Brasil em 1980, 3 visitas. Um homem que depois veio para o encontro mundial da família, que mal conseguia se locomover, esteve nessas terras de Curitiba. O Papa peregrino, de 129 países visitados, mas um homem que no seu pontificado enalteceu a Eucaristia. E se nós estamos nessa labuta, dai-nos, Senhor, pela força do Teu Espírito, um coração adorador a Jesus Eucarístico. Temos também muito a aprender com São João Paulo II. Mas é reconhecidamente o Papa da família. Escreveu 2 grandes encíclicas. Nas suas homilias, falava da família com tanto apreço, com tanta inquietude e com tanto profetismo, que se hoje nós temos uma prece a fazer a São João Paulo II, é em favor da família. Tomou a decisão de envelhecer. É verdade, uma decisão que não foi fácil, mas a sua alma não envelheceu, porque foi ele o promulgador das jornadas mundiais da juventude. E foi impressionante, que quando as luzes se apagavam e o livro fechava, naquele dia memorável, em que quando se fazia a missa de corpo presente, o livro ia para a direita, para a esquerda, num vento incessante. É só buscar na memória um livro vermelho, até que quando foi dito amém, se fechou. A grande maioria dos que estavam lá eram jovens que passaram em vigília. São João Paulo II, o João de Deus, como nós tanto cantávamos, que ficou praticamente o hino do Brasil, morreu com 85 anos. Ele deixou uma herança eucarística, ele deixou uma herança mariana, ele deixou uma grande herança na família.